Dia, Bom dia. gente. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Sejam muito bem-vindos a esses encontros que foi preparado assim realmente como um presente para vocês, para aproveitar essa energia de 2026 que, gente, está muito potente. Não sei quem aí já está sentindo, já sente uns impulsos nesse início do ano, sendo empurrado assim para algumas coisas. Essa é a energia do ano 1, essa é a energia do cavalo, do movimento. E a gente está essa semana finalizando a energia da serpente, que é do calendário chinês, mas os orientais, eles seguem o calendário gregoriano, né, que é algo mais mercantilizado. Então a gente acaba tendo essa influência. Então é possível que agora, nesse final, todo mundo esteja sentindo mais encerramentos na vida. Às vezes, esses encerramentos, eles estão ainda projetando fisicamente, mas internamente vocês já estão assim, nossa senhora, tem que deixar aí essas coisas. Por aqui tá assim, né? Estou vivendo mudanças aqui que vão refletir externamente de uma forma muito grande e imagino que vocês também estejam. Então, antes da gente efetivamente entrar na nossa roda, que todos vocês receberam, e eu explicar um pouquinho dela, a gente vai fazer um alinhamento do nosso campo energético, do nosso sistema nervoso, para que assim todos possam absorver essas informações, esse conhecimento, com a verdadeira clareza que a direção leste traz, que é onde a gente começa hoje. Então, vocês fiquem numa posição confortável, procurem deixar minimamente braços mais soltos, pernas também, e fechem os olhos. Vamos fazer um exercício de respiração profunda, puxando o ar, enche o peito e solta. E segue nesse fluxo. Puxa o ar, sente como é o seu corpo puxar esse ar. Se essa respiração ela está mais curta, mais ofegante, às vezes pode ter um pouco de ansiedade, de expectativa. Isso afeta a nossa respiração. Então, vai percebendo esse lugar. E a cada vez que você puxa, ao soltar, você solta as preocupações, solta as expectativas, solta a ansiedade. Puxa o ar e traz a calma, a tranquilidade. E solta tudo o que não vai contribuir para o agora. Vai colocando a sua atenção nesse momento. E nesse momento é a sua respiração. Todos os pensamentos que vão vindo, vocês vão deixar com que eles passem, como uma tela que vocês assistem agora à sua frente. Vocês não vão parar esse canal, esse pensamento e alimentá-los. Vocês vão deixar com que eles se vão. E voltando a cada pensamento que vai embora, vai voltando a atenção para a sua respiração. Então, vocês vão fazer isso por 2 minutinhos. Sempre observando e liberando esse pensar. E já se conectando com o corpo. Como ele sente ao respirar.
Continua respirando. E aos pouquinhos, abre os olhos ainda sem olhar para a tela. E vai retornando para esse aqui, para esse agora. Todos de volta. Muito bem. Vamos lá, então. Antes eu quero perguntar uma coisa. Quem aqui está no leste, na roda? Tem alguém? Robson, Dri. Tâmara, eu não estou te vendo, mas você pode falar se você puder, ou se você não puder falar, você escreve, tá bom? Não sei como que tá para você. Então tá. Então hoje a gente vai falar sobre o leste. Para quem está no leste, é importante para vocês compreenderem um pouquinho, talvez, a fase que vocês estão passando, mas isso serve para todos, até porque a gente passa por essa roda em algumas fases das nossas vidas, como vocês viram ali, as idades, a cada estação, e a todo momento a gente precisa ter esse equilíbrio, porque cada direção, ela nos traz um olhar e um trabalhar dentro da gente. Então, quando a gente pensa na direção leste, a gente trabalha o olhar, como eu enxergo. O elemento é o elemento fogo. Por isso que eu falei, quem pudesse trazer uma velhinha e acender, para a gente trazer mais ainda o que é a clareza que o fogo nos traz, né, dentro dessa direção. Então, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso. E falando um pouquinho da roda, então me apresentando aqui, para quem ainda não me conhece, minha formação, ela foi inicialmente em ciências econômicas, na economia. Sou uma pessoa de São Paulo que hoje moro na Bahia. E a vida foi me levando, assim, para algumas transformações e dessas. Agora, quem puder mutar, gente, o microfone, só para... Fecha o microfone? Bem, isso. Pronto. Então, a vida foi me levando para algumas transformações, e dentre elas, esse amor que eu tenho hoje de trabalhar com pessoas, ajudando pessoas a conquistarem, né, os desejos que a gente tem na vida e que muitas vezes é desafiador. Então, minha pós-graduação foi em terapia Ayurveda, especializações em xamanismo, com os cavalos, para quem me segue, né, que também é a minha paixão. Mas essa roda, ela faz parte de todos os meus atendimentos. Ela é uma roda medicinal xamânica. Eu chamo de xamanismo sutil, porque quando a gente pensa em xamanismo, às vezes muitas pessoas pensam em ayahuasca, trabalhos medicinais, eles existem também, mas essa roda ela é muito prática, e quando a gente aprende a usar no dia a dia, a gente passa a compreender muito mais fácil as fases que a gente está passando, os desafios que a gente tem, né, na vida. Então, eu quis trazer isso para vocês para ajudar a ter clareza nesses padrões, nesses bloqueios ou nesses desafios, para que realmente 2026 vocês cheguem lá no final e falem assim: opa, eu consegui aproveitar com consciência, não fui simplesmente empurrado, né? Consegui fazer direito tudo aquilo que eu queria, certo? Então, sobre o leste, né? Sobre esse lugar que a gente vai olhar na roda. Quem passa por essa direção, e aí depois, quem quiser olhar quando passou também, vai perceber que geralmente é uma direção, é uma fase da vida, aonde vem aqueles pontos de clareza, sabe aquele assim, tipo, caraca, é isso que eu preciso fazer. É uma iluminação mesmo assim que vem do fogo.
o animal é a águia, né? Então a águia, ela voa bem alto, ela passa a enxergar as coisas numa amplitude muito maior. Sai daquele olhar mais minucioso, como oposto, que é o oeste, a gente vai falar isso em outro encontro, mas tem esse olhar expansivo, que é enxergar além das ilusões. Então é como uma fase da vida que as ilusões elas vão se dissipando. Aquilo que vocês acreditavam, de repente vocês passam a não acreditar mais. E aí vocês passam a descobrir novas informações sobre quem vocês são e também sobre o que está ao redor de vocês, de pessoas, de situações. E aí, a partir desse novo ponto de vista, é que quem está nessa direção, ou passou, ou é o que a gente vai trabalhar também agora, começa a experimentar uma ruptura de velhos padrões. Então, a gente vai trabalhar a direção leste hoje para que vocês enxerguem mais sobre si, sobre o outro, e quais são esses padrões que podem estar ainda influenciando vocês a alcançarem o que vocês realmente desejam na vida, certo? Geralmente também nessa direção é aonde muitas coisas novas se iniciam, tá? Às vezes um trabalho novo, um relacionamento novo, um pensamento novo, uma opinião nova. Então essa direção ela também traz essas características. Se for sentindo que ressoa com você, perfeito. Se sentir que, poxa, talvez eu não estou ainda muito nesse lugar, anotem aí, porque é um ponto de atenção e talvez esteja em desequilíbrio dentro do que vocês precisam viver, certo? Então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui muito esse lugar de vocês responderem a respeito de si. Então vão ter muitas perguntinhas aqui para vocês. Todo mundo com papel e caneta. Vou compartilhar, então, aqui a primeira pergunta. Vou deixar na tela para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo enxergar vocês enquanto compartilho com o Si. Então, perfeito. Qual que é o tema aqui? Quando o desejo encontra passagem, ou seja, fazer com que esses desejos encontrem a passagem livre para eles se realizarem. Porque às vezes você tem até a iniciativa de começar algo, mas a dificuldade é manter. No meio do caminho trava, quando chega no final do ano, você olha e vê que aquilo que você queria, nem tudo você conseguiu realizar. Então eu quero que vocês respondam qual é o desejo de vocês para este ano de 2026. Mas primeiro, assim, não são desejos abstratos, gente. Eu não quero assim, eu quero paz, eu quero amor. Não é sobre isso. Eu quero que vocês deem nomes aos bois, tragam algo concreto, né? Então, vou citar um exemplo assim: eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dobrar o meu faturamento, eu quero vender mais, eu quero X clientes, eu quero X viagens, tá? Então, vocês vão nomear sem medo de ser feliz. Às vezes, se vocês sentirem algum desconforto para nomear esse desejo, a gente já começa a identificar aí quais são esses bloqueios, tá? Não pode existir. Quer dizer, poder pode, mas aí a gente já vê que não deveria. Então, eu vou dar esse tempinho para vocês escreverem, e aí, quem terminar, me acena.
Mais uns 2 minutinhos. Coloquem os principais. Às vezes a gente tem uma lista, né, gigante, mas foquem naquilo que é realmente importante. Eu quero que vocês foquem naquilo que, assim, olha, esse ano ou vai ou racha, sabe? Tipo, não passa mais. E a segunda pergunta: o que vocês hoje, agora, compreendem que vocês precisam mudar na vida de vocês para alcançar esse desejo? Talvez vocês não tenham clareza nesse momento, mas vocês vão ter. Mas é importante vocês anotarem para que depois vocês enxerguem o nível mesmo de clareza sobre esses desafios que vocês têm na vida, tá? Tá tudo bem. Quem não tiver, quem tiver, coloca. Ah, não tenho certeza. Anota também. Então, o que que você entende que você precisa mudar na sua vida para alcançar esse desejo? Porque, gente, não existe realizar fora sem realizar dentro. Não existe você querer mudar algo fora, sendo que dentro você continua a mesma pessoa. Então, eu quero faturar mais, por exemplo. Mas o quanto você está disposto a colocar para o mundo, a expor o seu trabalho numa rede social, por exemplo, falando hoje, né, de uma ferramenta que a gente não tem como fugir mais. Quem quer trabalhar hoje precisa estar nas redes. Então, eu quero que vocês olhem para esse lugar. O que que vocês entendem que vocês precisam mudar na vida de vocês hoje para que vocês alcancem esse desejo? Eu quero o carro. Quanto que eu preciso guardar, então, de dinheiro? E de que forma eu gasto esse dinheiro? Em que momentos eu gasto esse dinheiro? Então, eu preciso mudar a minha ansiedade, porque, nossa, quando eu estou muito ansiosa, eu acabo comprando um monte de besteira e isso me impossibilita de guardar dinheiro no mês. Esse é um outro exemplo. Eu quero um estilo de vida mais tranquilo, eu quero mudar de trabalho. Então, eu preciso mudar a minha autoconfiança. Não me sinto confiante o suficiente para fazer uma transição de carreira, tá? Exemplos aqui para vocês terem um pouquinho mais de clareza. E a próxima pergunta desse tópico aqui é: qual que é o seu nível de energia para essa mudança? Então, de 0 a 10, sejam sinceros com vocês. Gente, isso não é para mim, nem para ninguém que está aqui. E se existe uma coisa que é muito importante em cada processo que vocês iniciam na vida de vocês, é ser sincero consigo mesmo. Então, de 0 a 10, qual que é o seu nível de energia, de intenção para mudar? Né? Um de 10 é tipo, eu tô aqui, ó, no pique, disposto a fazer tudo. Se tiver que gravar um vídeo amanhã, no Instagram, vou gravar. Meio termo é aquele lugar do tipo, não sei, né? Tô mais ou menos. Talvez eu possa esperar mais um pouquinho porque eu não me sinto tão confortável. Então, analisem, se analisem e deem essa nota. Todos, ok? Então, outra coisa que a gente vai trabalhar bastante nesses encontros são as meditações. Porque quando a gente está nos olhos do corpo, a gente tem uma visão. Mas quando a gente vai para os nossos olhos da alma, esse olho interno, a nossa visão, ela é outra. Ela ultrapassa esse nível consciente,
que muitas vezes impede a gente de se enxergar como a gente deveria se enxergar e enxergar também as coisas e situações ao nosso redor da forma como deveriam. Então, novamente, vocês vão voltar para uma postura que seja confortável, fechando os olhos e para o mesmo fluxo de respiração. E eu vou fazer um teste aqui, eu vou colocar a música, eu quero que vocês me falem se vocês me ouvem enquanto a música toca ao fundo. Um segundo. Vocês conseguem me ouvir enquanto vocês ouvem a música? Bem, perfeito. Então tá bom. Então fechem os olhos. Voltem para essa postura de conforto que é importante, onde vocês conseguem respirar com tranquilidade, com profundidade. E vão novamente liberando todos os pensamentos que vierem e se conectando ao que o corpo sente nessas respirações. Só para falar que a música parou. Parou mesmo, eu que parei. Já volto. Então, podem fechar os olhos, voltar para esse estado do olhar interno. Respirem, então vocês vão começar um caminhar. A partir de agora, vocês caminham em uma direção ainda desconhecida, mas que vocês caminham com confiança. Vocês observam como é esse lugar. Se está de dia, à noite, se é no meio da floresta, se é numa praia. Esse é um caminhar que ele é só seu. E por mais que você não sabe ainda onde você vai chegar, você confia. Porque existe uma chama, uma luz que te guia. E você vai caminhando sem pressa, observando tudo que se apresenta ao seu redor. Quais os elementos que ali se apresentam? Animais. E você continua caminhando, você não para. Sempre respirando. E então, à sua frente, você visualiza um portal. Esse portal, ele pode ser desde
de uma porta ou uma caverna. Ele é uma passagem. E você se coloca diante dessa passagem. E com coragem você se permite adentrar nesta passagem. Você visualiza então um corredor. E você continua caminhando por este corredor. Vai caminhando, caminhando. E aí você chega em um novo lugar. Observe este lugar. Esse lugar ele já é conhecido. Você já esteve neste lugar antes. Esse lugar, ele te traz lembranças de muitos e muitos anos atrás. É um lugar que te leva à sua infância, à sua primeira infância, ao que você viveu e teve de sensações desde o seu nascimento até os seus 7 anos de idade. E mesmo sem compreender, você se permite se conectar e sentir e enxergar como foi a sua infância. Como foi as suas primeiras impressões da vida. E então você enxerga a sua criança. Ela se apresenta a você. Olhe para a sua criança. Observe o olhar dela, a postura dela diante de você. Sinta essa criança. Sinta se essa criança viveu uma infância de muitas restrições. Ou se essa criança ela teve a oportunidade de ser livre, se ela foi muito repreendida, se ela recebeu atenção, carinho, se foi em excesso, ou se foi muito na falta. Permita-se sentir o que essa criança te traz. Sem racionalizar, sem precisar compreender, você apenas sente. E nutrido e nutrida desse sentir, dessa memória, você vai agradecendo a sua criança. Você vai agradecendo o que foi visto. Você vai agradecendo a sua história. E assim
você se despede e vai retornando pelo mesmo corredor que te levou até esse lugar. Como é retornar e deixar para trás o que foi visto, o que foi vivido, o que foi sentido. Você faz isso com tranquilidade, com alegria? Ou esse retorno possui um pouco de tristeza, de saudosismo, de raiva? E vai caminhando por este corredor, observando o seu sentir. Visualiza novamente o mesmo portal que você passou. Retorna por ele e vai caminhando pelo primeiro espaço, lugar, que este foi escolhido por você. E aos pouquinhos, respirando, você vai retornando para esse aqui, para esse agora, abrindo os olhos sem olhar para a tela imediatamente. E peguem novamente seu papel, sua caneta. E eu quero que vocês anotem o quão fácil ou quão difícil foi vocês caminharem até esse lugar. Se vocês se permitiram ou se vocês não conseguiram. E eu quero que vocês anotem como vocês se sentiram quando vocês estiveram nesse lugar, ou por não terem conseguido chegar nesse lugar. Como vocês se sentiram? Tendo anotado isso, eu quero que vocês tragam 5 palavras que definam quem foi essa criança. Quem vocês foram? Quem era essa criança no passado? 5 palavras. Definições: alegre, triste, introvertida, extrovertida, nesse sentido.
livre, mais presa? Então, tragam essas 5 definições para essa criança. Todos fizeram? Feito isso, como que vocês enxergaram a vida de vocês nessa infância? E se vocês não enxergaram através da meditação, olhem para essa infância sem pensar, mas do lugar desse sentir. E definam em uma frase como é que vocês enxergam a vida dessa criança, de como foi essa criança. Uma vida abundante, uma vida mais limitada. Então, vão trazendo essa análise. Feito isso, vocês vão anotar agora, em 5 palavras, quem vocês são hoje. E aí, vou lembrar que eu sou a mãe de fulano, a mulher de ciclano, isso não vale. Eu sou uma excelente profissional, isso não define quem você é. É a definição de quem você é. Eu sou alegre, eu sou uma pessoa de uma compaixão gigante, eu sou amiga, eu sou uma líder, eu sou. Enfim, eu quero que vocês tragam definições de quem vocês são. Se não conseguirem 5, que vocês conseguirem, mas 5 é o mínimo, preferencialmente. Feito isso, vocês vão também definir com pelo menos 3 palavras como vocês enxergam a vida de vocês hoje.
E aí, o primeiro comparativo que vocês vão fazer é olhar para essa criança, dessas 5 palavras, dessas definições, e para esse adulto que você é hoje. É a mesma coisa? Ou é diferente? Então, vocês vão fazer essa análise e vai colocar igual, diferente, meio lá, meio cá. Analisem e anotem. E a mesma coisa para o que vocês enxergam da vida de vocês hoje. Frente a como vocês enxergaram essa vida no passado. Quais são as similaridades que existem com essa infância? Quais são características que são similares com essa infância? E aí vocês podem abrir o microfone, eu quero que vocês compartilhem comigo, só dizendo o seguinte: para mim tem mais similaridades e para mim tem mais discrepância. Pode começar, quem quiser. Levantem a mãozinha assim, ó. Então, aí eu... Vai, Dé. Cá, muita discrepância para mim. Tá. Tem mais? Pode falar, Robson. Eu não ouvi. Agora acho que sim, aham. Não, falhou. Tá falhando, tenta de novo. Se não, pode escrever aqui se quiser também. Agora deu? Deu. Então, quando eu comparei a criança com o adulto que enxerga a minha vida de hoje, tem muitas similaridades. Só que quando eu comparei a criança, as palavras que eu me defini quem eu sou, eu encontrei muitas diferenças. Uhum. Tá bom. Oposto. Tá. Fala, amiga, pode falar. Então, eu pude observar que eu continuo com as mesmas características. Eu era uma criança feliz, alegre, engraçada. Eu era bravinha, bem geniosa. Hoje eu continuo uma mulher feliz, engraçada, mas hoje eu não tenho mais tanta essa coisa da braveza, né, da bravura. Eu não sou tão geniosa, então eu acho também que a maturidade foi me ajudando a adequar mais determinadas coisas, mas as características principais, aquela criança ainda feliz e com vontade de viver ali o momento, ainda continua. Tá. Dri, você tá travando a imagem. Eu não sei se você tinha pedido para falar, mas pode falar, tá? Assim, não, o meu deu mais similaridades também. Nos 2 pontos de vista, né? Isso. Uhum. Tá. Então tá bom. O exercício do leste é de examinar as suas formas de ser, tá? Pessoais. E aí, eu quero que vocês analisem
o que foi ensinado para vocês. Então, quando vocês olham para vocês quem são o que vocês são hoje, a pessoa que vocês é hoje e a vida que vocês têm hoje, isso vem do que foi ensinado para vocês ou do que vocês assimilaram pela vida afora? Vocês conseguem ter clareza sobre isso? Dé falou que sim, Martinha que sim, Robson também sim. Dri, para você também? Que a sua imagem Sim. travou, você pode falar. Sim. Perfeito. Então, tá bom. Dentro disso, quais limitações vocês conseguem enxergar hoje que impede vocês de seguirem adiante nesse desejo mais profundo que vocês têm para esse ano? Eu quero que vocês anotem isso. Então, vocês sabem o que foi ensinado e o que vocês adquiriram pela vida fora para ser a pessoa que vocês são hoje e terem a vida que vocês enxergaram hoje. A partir disso, quais são as limitações que vocês enxergam que impede você de dar esse salto nesse desejo, de permear isso, de abraçar isso com vontade, sem medo, sem receios? Todo mundo tem isso claro? Muito bom. Então, estamos no caminho certo. Vou trazer um exemplo aqui, tá? Para ajudar, da Martinha. Então, ela trouxe assim: a bravura, a braveza, eu vejo que eu não tenho mais. Mas a gente precisa perceber o seguinte: a raiva, às vezes, o bravo, ele impulsiona a gente também a fazer. Aqui a gente vai, no próximo encontro, a gente vai entrar mais para esse lugar do sentir. Mas a criança, a gente, quando criança, a gente está na nossa mais pura essência. Por mais que a gente é podado, limitado, a gente está na nossa mais pura essência. Então, os anos vão passando e a gente vai recebendo imprints. Esse mapa, essa roda, ela vem como um pano branco. E aí o tempo vai passando, esse pano vai ganhando manchinhas, que são os traumas que a gente vai vivendo, as limitações que foram nos colocando, as perdas que a gente foi sofrendo e que foi deixando marcas. E aí a gente vai se distanciando dessa essência mais pura que é dessa criança. Então, muitas vezes, essa bravura, que é aquela criança que batia o pé e falava assim: tô indo, vou fazer, ponto final, ela acaba não existindo mais. E isso cria uma limitação. Vou citar um exemplo aqui de você pegar e falar: dane-se, eu vou fazer uma live hoje, eu vou lançar um curso agora, vou fazer agora, e não quero saber. Então, esse é uma característica que ela faz parte, que ela ajuda, que ela pode ter se desequilibrado ao longo da vida, mas que é importante, porque ela pode fazer parte dessa sombra, que é aquela parte ruim, que não é ruim, a sombra não é ruim, mas diante de um olhar dos outros em desequilíbrio, isso pode ser ruim, mas é ela que te impulsiona. É ela que faz parte, junto com as suas qualidades, para te ajudar a seguir no que você quer, tá? Então, é esse olhar que eu quero que vocês tenham para vocês anotarem essas limitações. Ficou claro para todo mundo? Então, tá bom. Dri, você saiu e entrou, ficou claro também para você? Conseguiu pegar? Não, você pode falar de novo, porque a internet caiu, tive que sair e entrar de novo, ela travou, por favor. Fala. O que eu quis dizer é o seguinte: eu vou citar o exemplo da Martinha que eu estava falando. Ela trouxe que ela era uma criança brava, né? Tinha essa, né, a braveza, vamos dizer assim, essa questão da raiva. Muitas vezes são emoções que elas são olhadas de uma forma muito negativa. Quem é desequilíbrio, ela vai ser negativa. Mas em equilíbrio, ela impulsiona, por exemplo, para você fazer, para você decidir algo de uma vez por todas, para você ir lá e agir em prol de alguma coisa. Então, dentro desse olhar que eu quero que vocês tenham a clareza de quais são essas limitações.
dentro do que vocês viram lá e do que vocês enxergam hoje dessa vida e dessa criança, quais são essas limitações. Ficou claro para você também, então, Dri? Positivo. Perfeito. Feito isso, gente, qual que vai ser a lição de casa? Porque sempre tem lição de casa para o nosso próximo encontro. Não, a lição de casa vai ser para já, mas para que a gente dê continuidade de uma forma coerente no nosso próximo encontro, que vai acontecer na próxima semana, que a gente já vai falar da direção sul. E se vocês não fizerem, vai ser mais difícil vocês compreenderem a direção sul na roda de vocês, tá? Eu quero que vocês escolham uma atividade que vocês vão fazer diariamente. Essa atividade, ela... Deixa eu só compartilhar aqui. Então, tá aqui. Vocês vão escolher uma atividade fácil. Coloquei aqui, pero no mucho. Não é para ser também muito fácil, porque aquilo que você já está acostumado a fazer, se não te levou ainda onde você quer chegar, não vai ser ela. Então, tem que ser uma coisa que traga um nível de dificuldade, mas também não é assim, né? Por exemplo, você nunca correu uma maratona e aí, de repente, você vai começar a correr 5 quilômetros por dia a partir de amanhã. Não é assim. Então, eu quero que vocês pensem numa atividade para vocês fazerem diariamente, que vai contribuir para vocês conquistarem o que vocês desejam, tá? Eu vou citar exemplo novamente de redes sociais, porque eu estou nesse trabalho, tá? Eu tenho um dos meus desafios, um dos meus desejos esse ano é pelo menos triplicar o meu número de pessoas que eu alcanço hoje na minha vida profissional. Então eu sei que para eu fazer isso, eu preciso estar mais presente nas redes. Aí, o que me ajuda a estar mais presente nas redes? Eu coloquei como disciplina na minha vida uma sequência que eu tenho de meditações, que me ajuda a ter mais clareza no meu dia, dissipando meus pensamentos, porque eu sou uma pessoa que eu penso muito, os meus pensamentos atrapalham as minhas ações, e também que me ajudam a trabalhar a minha comunicação. Então, eu tenho uma sequência de meditação diária, que eu comecei a fazer junto com yoga, que eu retornei. Então, estou fazendo todos os dias, porque isso está me ajudando a estar presente da forma como eu preciso, com clareza nas redes, para que as pessoas realmente sejam alcançadas. Esse é um exemplo meu. E dessa forma eu quero que vocês cheguem nesse lugar, diante daquele desejo que vocês anotaram. O que vocês precisam fazer diariamente para que vocês alcancem esse lugar. Sintam, a mente traz desculpa, tá? Então, veio no coração, se já te deu um estalo e falou assim, é isso, é isso. Fez sentido para vocês? Como que tá isso aí dentro? Tá claro o que vocês precisam? Tá claro uma atividade para vocês fazerem todos os dias? Ainda estou pensando aí no que seria melhor. Robson, tá ok? Se quiserem compartilhar, como nós estamos em poucas pessoas, a grande maioria acho que vai assistir depois, podem compartilhar agora, a gente já faz esse momento de dúvidas e partilhas para que fique claro e vocês consigam evoluir aí até o próximo encontro. Porque eu particularmente, eu preciso de uma melhor organização, né? Um melhor planejamento. Eu sou muito organizada, porém, essa parte aí do planejamento, dessa coisa, para mim é o que mais me complica, porque eu sou muito da ação, né? De entrar para colocar a mão na massa, mas essa outra parte eu acabo ficando devendo. Então, eu vou ver se eu consigo me desafiar a fazer alguma coisa nesse aspecto, assim, que me ajude. Tá. Qual é a sua limitação que você colocou? Então, eu tenho dificuldade de... como é que eu posso falar? De fazer essa parte. Eu posso falar? Essa questão da organização mesmo que você colocou, que é a sua limitação. Eu Tá. tenho muito essa dificuldade. Você tem uma rotina hoje de organização da sua casa? Tenho.
ela é fixa? Ela acontece com disciplina? Sim, Tá, então perfeito. Então você já está organização de casa, organização de horário de entrar para começar a trabalhar, toda essa parte eu Perfeito. tenho. Aí eu travo na parte que eu tenho que sentar no computador e fazer alguma coisa, Aí vem a sua dificuldade. tem a minha Então tá bom. dificuldade. Então eu vou te dar uma dica. Você vai anotar diariamente quais foram todas as suas produções. Eu não vou colocar vendas, tá? Eu vou colocar por enquanto produções. Você vai abrir o seu computador e você vai anotar em qualquer ferramenta que você tiver. Essa é uma dica, tá? Você só vai fazer isso. Anota todas as suas produções diariamente. No final do dia, você vai abrir seu computador e anotar essas produções, tá bom? Certo? Dri, e você? Questão aqui, né, da atividade, né, para poder conquistar o que deseja, no momento foi um insight, né, na minha mente veio questão, assim, de correr. Eu gosto da questão dos esportes, faço umas caminhadas, faço pilates, mas quando eu corro na avenida, que eu estou em meio ao ar aberto, assim, me faz bem, né? Estar no meio do contato com o verde, com a natureza, entendeu? E as questões das minhas limitações, assim, que eu vejo, né? Porque no caso, por exemplo, é um dos meus desejos, né? Tenho dois para esse ano, mas um deles é o empreender, né? Ser empreendedor. Estou fazendo né, tipo uma transição, tenho esse sentir. E eu vejo hoje que a minha limitação, né, seria tirar da cabeça e fazer ele acontecer no físico, né? Porque assim, fico com muitas ideias na mente, né? Eu vejo que as coisas que estão acontecendo na minha vida nesse momento tá caminhando para isso, está me levando para isso, de acordo com as mensagens do universo, mas eu ainda não materializo ela fisicamente, assim, ao mesmo tempo que eu desejo um nicho, eu quero outro. Mas no fim eu sei que eu quero empreender e eu estou caminhando para o caminho aparecer, assim, sabe? Uhum. Mas você ainda está nessa definição do quê? Você não tem consciência exatamente do quê, certo? Porque, por exemplo, eu trabalho mais de 15 anos na área de processamento de carnes, né? Então, eu queria mexer com alguma coisa com o alimento. Hoje, eu faço curso de gastronomia, né? Porque eu gostava de cozinhar, mas porque minha mãe era muito chata com a questão de cozinhar, tinha que ser do jeito que quer, com a panela que quer. Aí eu deixei de lado essa questão de cozinhar e hoje eu vim para fazer curso de gastronomia, mas no sentido de me conectar comigo mesmo, as coisas que eu tinha deixado para trás, né? Aquelas coisas que eu gosto de fazer, descobrindo novamente, entendeu? Então, assim, como eu pensei, se eu tenho esse know-how, tenho esse conhecimento, tenho esse dom, eu quero trabalhar isso, desenvolver meu potencial, entendeu? Tá. Dri, como você é uma pessoa que tem essa questão da corrida, do esporte, você me traz que os seus pensamentos, você fica muito na mente, né? E aí falta clareza do que você quer, como você vai fazer. Uhum. Eu acredito que, como que é a sua rotina de meditação? Você tem uma rotina de pausa, de meditação no seu dia? Catarina, até que não, sabe? Eu estava começando a fazer pela internet aí, de 15 minutos, mas eu nunca prossegui com ela, não, sabe? Começa e para, assim. Tá. Então, eu vejo que é algo que você pode colocar no seu dia, começando 5 minutos. Eu vou te mandar no particular uma sugestão, tá? Para Por você. favor. Coisa simples para você começar a fazer, porque senão o correr, ele trabalha muito o ar, que é o vata, que a gente chama no Ayurveda. E isso o que que faz? Para quem já tem uma mente acelerada, acelera mais ainda. Tá? Então você Uhum. precisa criar esses momentos mais de pausa, de respiração, de meditação, começando com pouquinha coisa para você ir trazendo mais clareza. Mas aí eu vou te passar uma sugestão no particular para você começar a partir de amanhã, tá bom? Tá bom, valeu. E Robson, querido, você. Bom, tem alguns desafios que eu já meio que coloquei para mim em relação aos meus objetivos, né? Deles são as redes, principalmente me expor mais, porque apesar de eu estar, de eu ter criado algumas
algumas regras diárias de postar, de estar, né, sempre colocando os meus conteúdos, eu tenho muita dificuldade de me expor. Então, isso é um limitador. E uma outra questão é a questão de estruturar o meu conteúdo sobre aquilo que a gente falou, de consultorias, de cursos, de transformar em produtos, tal. E eu acho que eu ainda não estou destinando o tempo que eu precisaria para fazer essas atividades, né? Mas quando você falou agora, a primeira coisa que me veio à mente foi a questão de voltar a meditar de forma mais assim, concentrada, sabe? Destinar um tempo do meu dia todas as manhãs para fazer a meditação e voltar para o meu centro, para me reorganizar, né? Pensei nessas 3 coisas. E eu acho que a questão das redes é mesmo de colocar cara, de me expor. Eu tenho essa dificuldade, sabe? Embora eu tenha criado sistematicamente uma rotina de postar, eu não consigo aparecer. Eu acho que isso é um limitador para mim. Tá. Mas aí é para escolher um exercício, né? Não, se você achar que você dá, assim, dá conta de 2, como a meditação é algo que ela já fazia parte, talvez você não vai ter tanta dificuldade para você voltar como uma exposição, né? Então você É. pode trazer, mas eu colocaria para você essa semana você fazer aí pelo menos até o próximo encontro, a gente tem mais ou menos uma semana, né? Vai ser na quarta. Uhum. Umas 2 exposições, assim. Então você vai trazer que seja um Reels narrado ao invés de escrito, para você começar, Uhum. né? Acho que narrado vai ser mais um primeiro passo mais fácil do que talvez você já colocar seu rosto conversando. Mas se você falar assim, não, já vou meter o pé, olha para essa criança, tá, Uhum. gente? Esse exercício de vocês olharem para a criança de vocês e para agora, pega as coisas boas daquela criança. Dificilmente a gente pode ser que você olhe com um olhar ruim, mas perceba da onde vem esse olhar ruim para sua criança, tá? A criança diz muito sobre a gente. E a criança, ela não tem medo, a criança vai lá e faz, entendeu? Ela enfia o dedo na tomada, ela não tá nem aí, depois se ela vai chorar, ela depois vai se arriscar de novo. A criança, ela é assim. Então, o lugar do hoje da gente voltar para essa criança do leste do fogo é pegar a força dessa criança que se pegar um celular na mão, vai tocar, já vai fazer, já vai descobrir. O que você pedir a criança, né? Se tiver dentro do que ela gosta, ela vai fazer, que isso é o mais importante. Precisa estar dentro do que a gente gosta. Então, pega essa energia aí, olha para essa criança, vê o que está de diferente, o que vocês enxergaram, que vocês adquiriram ao decorrer da vida, que foi bom, ok, mas se gera essa limitação, solta, tá? É claro que aqui são encontros rápidos, a gente não vai se aprofundar em muita coisa, mas pega isso e grava. Se você sentir, você coloca o rosto aí e traz um bate-papo nas redes também, até semana que vem. Então, cada um de vocês e quem depois aqui também for assistir, é muito importante essas pequenas mudanças que a gente faz para alcançar esse grande, uma transição profissional da Dri, né, o seu caso, Robson, de realmente também efetivar essa transição que você também tá, né, você, amiga, de faturar mais, dentro com essa organização, porque aí você também vai ter mais clareza. Então, aqui também tem exemplos para vocês que estão assistindo, que talvez faça sentido, porque a gente acaba atuando assim, né, em ressonância dentro de um grupo. E aí vocês já podem pegar e decidir. Mas é muito importante ter esse compromisso consigo mesmo. Por isso que eu falei lá atrás, de 0 a 10, quanto vocês estão dispostos. Porque tem uma energia muito forte no céu, mas tem a nossa lição de casa. E o leste é esse impulso. Quem está nessa direção sente isso mais forte. Mas quem ainda não está, vai sentir das outras direções que a gente vai falar nos próximos encontros, mas pega essa força, porque a todo momento a gente está começando algo novo. Então é ter essa clareza, porque com clareza você libera o que te impede e tem a força para iniciar e continuar. Certo? Alguma dúvida? Então, gente querida, Foi gente ótimo. querida, muito Obrigada. obrigada. Muito obrigada também a quem assistiu aí, vai assistir depois. Nos vemos na quarta-feira, vão ser 2 encontros seguidos. E o que não aconteceu ontem, por causa da chuva, a gente vai jogar para a semana seguinte,
E, enfim, aí o passo a passo lá na frente, a gente vai passando para vocês lá na frente, tá bom? Tá ótimo. Ok, Obrigada. combinado. Beijo grande. Obrigada, Catarina. Obrigado. Tchau, pessoal. Ótimo dia. Tchau. Gente, Tchau, tchau.